Você e seus amigos vão a uma casa assombrada buscando uma diversão no fim de noite. No entanto, descobrem que o show de terror que acontece no lugar é real. E agora vocês precisarão sobreviver aos assassinos que comandam esse show macabro. Será possível? Isso é o que queremos ver neste vídeo. Mas antes disso, deixe aquele like, também se inscreva e ative o sininho, que assim você fica por dentro dos lançamentos do canal. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais que vão estar aí na descrição. Recado dado, vamos pro vídeo. Harper é convidada pelas amigas para irem juntas a uma festa de Halloween. E assim, ela não estava muito afim de ir, muito devido a ter um namorado abusivo que não a deixava sair para lugar algum. O relacionamento não estava indo bem há um bom tempo e Harper decide terminar com o cara por mensagem. Só que ainda assim ela tinha medo do ex, porque ele tinha esse comportamento obsessivo de a ficar perseguindo e tudo mais. E depois de pôr um fim no relacionamento, Harper reconsidera a proposta das amigas e decide sair com elas. As amigas no caso são a Angela, a Billy e a Mallory. Na festa, nossa protagonista encontra esse cara chamado Nathan e os dois começam a ter um interesse um pelo outro e tals. Por fim, o último personagem dessa turma é o Evan, que é um cara meio desaforado, por assim dizer. Depois de curtirem a festa, os amigos botam uma pilha pra ir ver uma casa mal assombrada. Eu não culpo quem teve essa ideia, porque é super um rolê que eu iria e que eu iria encher o saco pra galera ir junto. Só que quando os amigos estavam indo rumo à casa do terror, notam que uma picape os estava seguindo. Quer dizer, na verdade quem notou foi a Harper, que achava que era o ex-namorado dela que estava seguindo eles. De qualquer forma, os jovens despistam a picape e chegam numa casa de terror à beira de estrada. Ao chegarem no local, já podemos notar alguns sinais estranhos que deveriam deixar os personagens alertas. O primeiro deles é que nessa atração eles são os únicos visitantes. Tá, eles não são exatamente os únicos, porque antes deles, coisa de 1 minuto antes, tinha entrado outro grupo de jovens. Mas mesmo assim, esse lugar tá muito vazio para uma atração na noite de Halloween. Os jovens entregam os seus aparelhos telefônicos para o palhaço sinistro na entrada, já que essa era uma das regras da casa do terror. Isso é outra coisa, os vilões foram espertos nesse sentido, pois tinham a desculpa perfeita para pegar o celular das vítimas de modo a impedir que eles chamassem por ajuda depois. Afinal, é bem comum que em atrações do tipo seja proibido levar celulares, porque não é permitido tirar fotos de como o show funciona e esse tipo de coisa. Ao entrarem na casa do terror, logo os personagens veem algo assustador. Uma mulher é trazida para uma sala que não fica muito distante do grupo de amigos. Só que a sala em questão não é acessível, porque tem um enorme vidro que separa os dois espaços. Acontece que uma mulher mascarada usa um ferro quente para atacar a vítima presa. O negócio parecia bem real, mas é aquilo, né? Essa é justamente a sensação que os produtores da atração gostariam de passar. Então todo mundo, claro, assume que aquilo não passou de encenação. Dois eventos em particular são os responsáveis por deixar os jovens mais inclinados a perceber que tem algo de errado acontecendo. O primeiro é quando a Mallory se perde do Evan e da Harper, e depois quando a Billy coloca seu braço num buraco que era parte da atração e acaba sendo cortada no braço com alguma coisa. E claro, também havia os estranhos mascarados que os jovens encontravam pela casa do terror. Eles eram bem sinistros, mas é óbvio, isso faz todo sentido, né? Porque é uma casa de terror. É o tipo de coisa que, por mais que te pareça estranho, você acaba relevando por causa do contexto. Mas quando a Mallory é levada para uma sala similar à que vimos antes e os amigos dela a veem ser atingida com um ferro quente na cabeça, o horror toma conta de todos. E eles ainda ficam naquela dúvida de se tudo foi real, até porque qualquer um ficaria descrente ao ver aquilo. E além de tudo, foi tudo muito rápido, o que torna plausível suspeitar que poderia ser algum tipo de truque. Isso torna tudo bem complicado, porque não daria para saber como agir naquela situação, já que ao mesmo tempo que você pensa que pode ser real, não dá para tomar atitudes muito drásticas, porque e se for fake? De qualquer modo, o que os jovens querem, e o que eu iria querer também naquela situação, é dar o fora dali, seja a parada fake ou não. E aí a Harper sugere que eles tentem ir por um determinado caminho, porque ela tinha visto uma saída de emergência. Acontece que não dá para ir por onde a Harper havia instruído, porque a porta que dava acesso ao lugar estava trancada. Mas assim, considerando que tudo seja real, eu não sei se faz sentido ir atrás dessa saída de emergência, porque nesse caso, é óbvio que os assassinos iriam deixar bloqueada essa saída. De qualquer modo, Evan tenta abrir a porta, mas não dá certo. Quanto ao Nathan, ele decide seguir adiante para ver o que poderia achar. E daí ele deveria voltar para dizer ao grupo o que tinha mais à frente. Porque assim, havia duas saídas, a que estava trancada, que foi por onde os personagens vieram, e havia um caminho que dava continuidade ao passeio assustador. E foi esse que o Nathan pegou. Só que ele acaba indo parar num lugar cheio de coisas que estão cobertas por uma espécie de lençol. E lá, no meio do corredor, tem uma figura parada, também coberta.
O problema é que sai vapor por baixo das grades no chão, o que faz Nathan se atrapalhar e perder as chaves. Essas são as chaves que serviriam para abrir aquela caixa lá fora, onde estava o celular de todos eles. Agora me diz, por que essas chaves não estavam no bolso do Nathan? É óbvio que ficar com ela nas mãos poderia fazer com que ele perdesse elas. De qualquer modo, no meio daquelas coisas tinha um dos mascarados chamado Mitch. Ele se mostra solícito em ajudar o Nathan. Enquanto isso, os outros jovens estavam naquela mesma sala, sendo que o Evan e a Angela conseguiram pegar um pedaço de ferro que estava no recinto à frente deles. Ótimo, agora pelo menos eles têm uma arma. O Mitch e o Nathan chegam na sala onde os outros estavam, e esse cara, o Mitch, ele planta dúvida na cabeça dos jovens, porque ele diz que é tudo parte da atração e que eles não deviam ter se machucado, que isso foi um erro. E também diz que a amiga deles não foi morta, aquilo foi tudo armado. Mallory, na verdade, os estava esperando do lado de fora. Então todos vão rumo à saída de emergência que Harper havia indicado, mas descobrem que o lugar era um beco sem saída. Por fim, o mascarado diz que para eles saírem terão que ir por um túnel na parede e que tem que ir um de cada vez, porque se mais de um for vai abrir um alçapão no túnel, uma coisa assim. E assim é feito, só que quando faltava apenas a Harper, a Angela e a Billy, outro mascarado entra no recinto. Billy escapa, mas Angela é morta por ele, e neste momento não resta dúvidas, os caras são assassinos mesmo. Harper começa a ser seguida por esse homem fantasiado de vermelho, e quando ela é encurralada, Nathan a ajuda. Já o Evan conseguiu sair da casa, só que ao chegar na entrada, ele viu que as caixas onde os celulares estavam havia desaparecido. Se eu fosse esse cara, eu ia correr pro carro e pedir ajuda. Mas é claro, ele não viu Angela morrendo e achava que os amigos estavam prestes a chegar. Mas quem aparece é aquele mascarado de antes, o Mitch, e ele ataca o Evan, que é morto. Já o Nathan vai parar numa sala, e lá ele encontra o celular da Harper, e ele ia pegá-lo, mas quando ele ouve um barulho, o cara imediatamente se esconde, deixando o celular em cima da mesa. Mas cara, ele estava a centímetros do celular. Não tem nenhuma razão para não tê-lo pegado naquele momento, era só pegar o telefone e se esconder e chamar por ajuda. E bom, o Nathan se esconde por um tempo, esperando que o mascarado vá embora, e quando ele decide sair para pegar o celular, acaba dando de cara com o Mitch. O Nathan vai pegando o celular ali meio que escondido e vai perguntando se os seus amigos estão bem, até que o assassino o ataca e ele deixa o celular cair no chão. Caraca, velho, o Nathan tem um sério problema em deixar as paradas caírem no chão. Primeiro as chaves, agora o celular, só que mesmo assim ele consegue fugir. Já a Harper acaba sendo encurralada novamente pelo mesmo assassino de antes, aquele de olhos escuros, e o nome dele é Devil. Só que dessa vez ela demonstra muita destreza atacando o assassino com um objeto afiado, mas o erro dela é após ter feito o primeiro ataque não desferir outros golpes contra o agressor. Ela poderia ter usado aquele tridente que o assassino estava segurando, quem sabe até aquela paradinha ali atrás dele, ou mesmo o objeto afiado na mão dela, só que ela só foge mesmo. E aí ela continua sendo perseguida pelo Devil, porque é óbvio que isso ia acontecer, né? E dessa vez Harper entra numa sala onde uma shotgun foi acoplada a um dispositivo, fazendo assim com que os tiros fossem disparados em intervalos regulares. Ela conseguiu se livrar do tiro, mas não do assassino que estava prestes a matá-la. E aí vemos uma cena que não faz nenhum sentido. Olha que louco, a Harper estava empurrando a cabeça do assassino para cima, pois desse modo o próximo tiro acertaria ele. Ok, então temos um plano em que ela está empurrando a cabeça do Devil, e no plano seguinte a mão dela não está mais ali, mas a cabeça do assassino parece ainda estar sendo empurrada, o que não faz nenhum sentido. E é aí que ele leva um tiro na cabeça. No momento que a mão dela não tivesse mais na cabeça do assassino, ele ia voltar a cabeça para baixo e o tiro não ia acertar ele, né? Mas enfim. Após isso, eu iria tentar tirar aquela arma do dispositivo. A Harper tenta fazer isso, mas acaba não conseguindo. E depois ela se esconde para pegar de surpresa outro mascarado que estava se aproximando. Ela atinge o mascarado com o tridente do Devil, mas descobre que na verdade era a sua amiga, a Billy. Ela tinha sido amarrada e sua boca havia sido tampada com fita, assim ela não conseguiu dizer a Harper que era ela. Já que não tinha como sair daquela sala, a protagonista continua ali. E aí, o que dá pra fazer? Eu sei lá, cara, eu ia continuar tentando tirar aquela arma do dispositivo, vai que na segunda vez dá sorte, né? Mas se não houvesse como tirar aquela arma, eu iria colocar munição nela, porque havia cartuchos espalhados pelo chão. Com a arma carregada, sabendo que os mascarados teriam que vir pelo lado oposto, daria para acertá-los com a arma, mesmo presa ao dispositivo. E quando o outro assassino chamado Zumbi vem, a Harper faz isso, só que ela demorou um pouquinho até carregar a arma. De qualquer modo, ela conseguiu derrubar o zumbi que usava a motosserra, e é isso que importa. Ah, nós temos que falar do Nathan.
Ele conseguiu sair da casa do terror, mas decidiu voltar para ajudar a Harper. Cara, se eu fosse esse maluco, eu tinha dado fora daquele lugar. Eu até mandaria a polícia para lá, mas de modo nenhum eu voltava para aquela casa. Como eu disse, Nathan voltou, mas ele é atacado pelo Mitch, só que Harper aparece na última hora para ajudá-lo, derrubando com uma martelada o Mitch. E de novo, os dois não confirmam se os seus agressores estão mortos, tanto o zumbi, quanto o Mitch. E cara, isso é muito importante numa situação dessas. E um pouco mais à frente, outro assassino aparece, o vampiro, só que ele usa uma arma de fogo. Os dois conseguem se livrar do cara, mas novamente não confirmam a morte dele e pior, nem pegam a arma na mão do cara, que poderia ser muito útil para os dois. Mas calma, que não são só decisões idiotas. Nathan e Harper dão de cara com a bruxa e acabam com ela de uma maneira espetacular. Só que no final, aquele cara de antes, o vampiro, que eles não mataram quando tiveram a chance, volta para tentar acabar com os dois. Harper consegue pular a cerca, mas Nathan vai para cima do assassino, e Nathan leva um tiro, mas por fim, ele acaba acertando o vilão com seu taco de beisebol. E após isso, os dois conseguem fugir de fato, usando a caminhonete que era do namorado da Harper, que aliás morreu, tá? Ele tinha ido lá seguindo o GPS do celular da Harper, mas ele acaba caindo numa armadilha que ele acabou tocando num fio do chão, assim, daí ele morreu. E bom, este foi Como Derrotar a Casa do Terror, um filme bem divertido, com algumas decisões idiotas, outras até inteligentes, mas me diga nos comentários o que você faria. Bom, por esse vídeo é isso, a gente se vê no próximo e tchau!